Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live semanal aqui do blog Ser Mãe, da plataforma do Sempre Família. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou aqui arrumando o meu relógio para a gente não se perder. Boa noite, pessoal! Por favor, me confirmem se estão me vendo bem, me ouvindo bem. E eu já vou colocar a nossa amiga Manuela Martins, nossa super convidada e minha parceira aqui do blog. Por favor, mandem aí um joinha ou um aceno para confirmar o áudio. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, Manu. Tudo bom, Rafa? Tudo Muito bem? bom estar aqui com você, com vocês. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Está virando já parceira oficial aqui. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre autoridade e autoritarismo, né? Saiu recentemente uma pesquisa numa revista, né, com os estudos. É uma revista, deixa eu confirmar o nome bem certinho para falar para vocês, mas se você eu te falar errado, você me corrige, Manu, mas é a Nature Woman Behavior. Ótimo, então. E eles publicaram um estudo feito com um grupo de Harvard, né, que acompanhou milhares de jovens durante 16 anos. Né? E nesses 16 anos, eles foram observando tanto suas famílias, né, as crianças, o desenvolvimento, e chegaram a uma conclusão que, para nós, famílias que estamos buscando formação para bem melhor educar nossos filhos, parece óbvia, né? Que o, o, a conclusão é que realmente a autoridade, que na verdade, né, é, o modo mais competente de se educar os filhos, que seria a autoridade, né, mas com afeto, né? Essa junção da autoridade com o afeto. E eu comentava um pouquinho, Manu, quando eu fiz o post no meu perfil pessoal no Facebook, que eu estou concluindo um curso, né? Vou deixar a propaganda já aqui, porque realmente ele é maravilhoso, que é o curso de Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, do Dr. Ítalo Marcilli. E no final ele Muito bom. fala justamente sobre isso, sobre a autoridade, né? E ele, assim, esmiuça muito bem como que os pais conseguem chegar na autoridade, né? Então ele vai falando primeiro como nós precisamos nos avaliar, né? E ele fala desse ponto do que nós primeiro precisamos ter maturidade, bem-estar e saber contar a nossa história, né? A gente poderia ficar aqui horas falando disso, mas eu vou me ater principalmente ao maturidade e o bem-estar, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente também a questão prática, né? Mas eu vejo que assim, a maturidade eu acho que é um dos o bem-estar, até a gente comentou um pouquinho na live da semana passada com a Tassi sobre estilo, né? Mas a maturidade eu acho que é um dos pontos que pesa mais, né, Manu? Com certeza. E essa é até uma situação um pouco difícil, né, de se colocar, porque é um problema, é algo que a gente só conquista vivendo. Não tem como se poupar, não tem fórmula mágica, não tem, né? A gente tem que realmente ir se entregando de todo o coração em cada circunstância e crescendo na maturidade, amadurecendo, não ficando imatura, né? A gente tem que realmente viver mesmo. Nesse sentido, não tem como a gente viver a autoridade sem, assim,
quando eu estava preparando o que eu ia colocar aqui, eu encontrei um texto bem interessante do Bento XVI, que ele fala dessa tarefa urgente da formação da próxima geração, e ele fala que exige essa experiência. Eu acho que isso dialoga muito com com a maturidade, porque a gente só conquista a experiência, de fato, se lançando na vida, né? Vivendo, de fato, se entregando verdadeiramente. Então, a gente não pode ser omisso, que seria faltar com a exigência, faltar com a autoridade, né? Para conquistar essa maturidade, né? Perfeito. Não, e a experiência realmente um sair-se, né, Manu? A gente às vezes escuta assim tanto das pessoas, né? Ah, mas ter filho exige. Ah, mas educar é difícil. Mas é porque a gente vai criando barreiras para não sair de nós mesmos, né? E é nesse sair, é nesse forçar ir além da gente que a gente consegue ir adquirindo a maturidade. A gente pode ver, por exemplo, quando a gente vai conversar com uma pessoa mais, assim, né? Eu não vou dizer mais velha, porque às vezes nem toda pessoa mais velha é madura, né? Mas vamos dizer que uma pessoa que a gente, né, que tenha mais experiência de vida, que a gente considera, né? Quando você vai conversar com ela, você vê ela contando histórias que ela fala, não foi fácil, não foi difícil, foi um período muito difícil, mas nós conseguimos vencer, mas nós conseguimos superar, mas nós crescemos junto com isso, né? Alguns meses atrás, a gente fez um preparativo para um curso e eu conversei com duas senhoras que eram de São Paulo e eu estava falando para elas, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Não tem ninguém para ajudar em casa, é super difícil, né? A situação financeira nessa fase da vida está meio apertada ainda, né? E ela falando assim, você não sabe. Quando eu tinha 3 filhos, ela tem 5, né? Ela falou, quando eu tinha 3 filhos, era muito difícil, mas muito difícil mesmo. Né? Mas olhando hoje ela, eu nunca, jamais pensaria que isso fez parte da vida dela, que isso fez parte da história dela, né? Você vê hoje ela falando com serenidade, com propriedade, tudo que ela fala sobre educação, que ela fala sobre família, e você fala, nossa, jamais imaginei que ela teria passado por isso. E é nisso que está a nossa maturidade, é não ter medo, né, de vencer esses obstáculos, né? Do nosso dia a dia, com os nossos filhos, a gente vai buscando formação, vai criando consciência e quanto mais consciência, claro, a gente vai se exigindo, mas não ter medo de vencer isso, né? Exatamente. Até para atingir esse equilíbrio, né, da autoridade, que não é autoritária, não é permissiva, não é negligente, há um equilíbrio que a gente só vai conquistar com a experiência. É um pouquinho, completamente normal a gente deslizar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ir descobrindo o tempero que vai servir para nossa personalidade, para o nosso temperamento. Como que eu vou conseguir equilibrar os estilos de exercer a maternidade na prática. Mas é exatamente isso. Quem vê as nossas vitórias dificilmente viu a nossa luta, que é exatamente esse caso da senhora mais velha, né? De fato. E assim, eu vejo, né, eu sempre acabo comentando, você me inspira muito, assim, né? Mas eu vejo assim, às vezes você naquela serenidade falando com as crianças, aí depois eu começo a imitar aqui em casa, né? Imito com os meus. Mas eu vou vendo, de fato, assim, a gente vai vendo o que a gente vai conquistando, né? E vai vendo que a autoridade, além de exigir da gente a maturidade, não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia com os nossos filhos, né? É como se colocasse assim, coloquei um uniforme da autoridade, meu filho agora vai me obedecer porque eu sou uma pessoa com autoridade diante dele, né? Não, né, no dia a dia que a gente vai construindo, né? Aos poucos. Às vezes a gente olha para as pessoas que nos inspiram, a gente procura estudar, né? Ler livros de referência, fazer os cursos, procurar ouvir pessoas com mais experiência e vai colocando aos poucos em prática, né?
E uma das coisas que eu fui aprendendo que a autoridade, nós servimos de referência para os nossos filhos, né? Então a gente não pode querer conquistar a autoridade no momento que eu vou dar um comando, no momento que eu vou dar uma ordem, né? Naquele momento, a autoridade ela já tem que estar conquistada desde antes, né? Desde o momento que eu estava fazendo com que a rotina acontecesse, né? Nos momentos de brincadeira junto com a criança, nos momentos de afeto, né? Às vezes até numa simples conversa, né? A gente pode conversar olhando olho no olho na criança, na altura dela, mas a nossa postura é como referência, né? Eu sou a sua mãe, né? Então eu sirvo de referência. Então, todos esses detalhes que vão construindo a autoridade ao longo do tempo, né? Exatamente. Não são nos momentos de crise que a gente desenvolve, é no relacionamento, é literalmente o gastar o tempo com o filho, né? E assim, nesse estágio que a gente vê a importância da convivência, assim, e da convivência no pequeno, que às vezes a gente menospreza, daquele translado de carro, a gente vai conversar, de estar junto para fazer as refeições, né? Porque se por um lado a autoridade é fruto de uma comunicação eficaz também, da gente saber conversar com os filhos de modo amoroso, mas sem ser omisso. Por outro lado, também é a quantidade de tempo, exatamente, porque a gente pensa na autoridade quando estamos debaixo do tiroteio, né? Quando a criança está fazendo birra, ou quando a gente está passando vergonha, está se comportando mal, aí a gente lembra da autoridade, mas realmente não são nesses momentos que a gente conquista. E as nossas intervenções meio desastradas nessas situações que são comuns, que levante quem nunca foi um pouquinho, ficou um pouco perdida, digamos assim, né? Talvez evidenciem o exemplo do que seria o autoritarismo. O autoritarismo é uma degeneração da verdadeira autoridade, né? Até quando a gente fez aí a chamada para essa conversa sobre autoridade e autoritarismo, eu fiquei pensando que isso fica muito claro quando a pessoa pensa em política. A gente sabe nas nossas instituições o que seria a autoridade que a gente espera, né? É uma intervenção justa. E o autoritarismo, quando a gente vai falar, explicar ou pensar no que é autoritarismo, é quando ela extrapola, quando ela vai tolher a liberdade, né? Então, quando a gente está pensando numa educação baseada na verdadeira autoridade, a gente está educando nosso filho para liberdade, né? De uso da nossa autoridade para educar para a liberdade, né? Afinal de contas, a liberdade ela é o direito ao poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Na educação, como pais, a gente pensa muito nessa questão de se fazer obedecer. A gente pensa em autoridade, a gente pensa em como que eu faço meu filho me obedecer. E assim, hoje em dia, até porque muito se fala em opressão, essa relação entre autoridade e autoritarismo, mesmo no vocabulário das pessoas, já ficou confuso, né? Muitas vezes o pai estaria exercendo a sua autoridade legítima para o bem do filho e se sente mal como se estivesse sendo autoritário. Ou o contrário, a pessoa perde as estribeiras, né? Porque tentou e deixa para lá, né? Ou vai ser autoritária de fato, achando que está sendo justa. É um equilíbrio difícil, naturalmente difícil, mas no nosso contexto social atual, em que assim, existe uma crise semântica, né, do sentido das palavras, e ainda mais complicado. Mas se a gente considerar que a gente tem o direito, como pais, né, de se fazer valer, de se fazer obedecer, porque a gente tem essa obrigação de conduzir essas crianças, orientar a formação do caráter, da personalidade, a gente também tem que ver que a gente tem esse dever e que quando a gente foge da luta, né? Esse menino é muito difícil, o meu temperamento ou eu sou assim, muito mole mesmo, ou realmente eu sou uma pessoa muito irada.
a gente está fugindo de um dever de amor, né? De um dever realmente que a gente tem essa responsabilidade, né? Então, quando os pais não têm nem esse afeto, nem essa exigência, eles realmente caem numa negligência. E de fato, né? Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer acertar. Mas então, como eu estava falando lá do começo do Papa Bento, sem regras de comportamento e de vida, essa frase é dele, né? Feitas valer dia após dia, também nas pequenas coisas, não se forma o caráter e não se está preparando para enfrentar as provas que não faltarão no futuro. Assim, isso é muito importante. Não é uma coisa à toa, não é se valer, se impor por se impor, né? Porque eu mando aqui, eles obedecem. A gente está prestando um serviço quando a gente usa de modo equilibrado da nossa autoridade, né? Isso, mano, só vou colocar um complementozinho. Você falando, eu fui lembrando, assim, que, olhando para minha história, né, assim, eu vejo que os maiores momentos em que eu fui autoritária, e muitas vezes, foi, na verdade, um desequilíbrio próprio, né? Eu não sei o que fazer, então eu vou agir na força, né? Vou impor a minha vontade nesse momento, né? Ou se não, às vezes muito preocupada realmente com o que os outros iam falar, né? Então, às vezes, diante da própria família, ou da família do marido, ou diante de outros amigos, porque as pessoas vão pensar, nossa, né, não está sabendo educar a criança, então vai lá e impõe, força alguma coisa, né? Uma coisa que me ajudou muito foi, de fato, não me preocupar com o que os outros vão pensar, né? Eu sei o meu dia a dia, eu sei a minha luta, eu sei todos os meios que eu estou colocando para educar bem os meus filhos, né? E para fazer com que eles sejam fiéis à missão que Deus tem para eles, que eles vivam plenamente a vocação de cada um deles. Então, eu não devo satisfação para ninguém. Se alguém quiser contribuir nesse sentido, ótimo. Mas parar de ficar me cobrando, preocupada com o que os outros iam pensar, me ajudou muito a me libertar do autoritarismo. Porque, de fato, quando a gente vê uma cena, seja no shopping, na casa de alguém, da família, na casa dos amigos, que seja uma cena que não nos agrada, aquilo dali, na verdade, já é a consequência de algo que aconteceu. Não, não tem como a gente querer remediar demonstrando autoridade. Então, a nossa autoridade ali, se você tem, às vezes vale até com o olhar, né? Se não, ele não existe e não adianta querer forçar, né? Exatamente, isso agrava a situação, né? Mas eu acho, assim, eu acredito que isso é muito, muito comum, porque eu também, eu vivi exatamente essa mesma situação. Se por um lado eu estava ali doendo o meu orgulho, que estava passando vergonha, né? Estava me sentindo humilhada, não tava, como se não estivesse educando direito, por outro lado, isso dá uma chama para responsabilidade, eu tenho que resolver esse problema. Mas essa percepção disso que você falou, de que não são nas crises que a gente vai desenvolver a autoridade, e não não, assim, não que não seja pertinente usar firmeza. Em alguns momentos sim, né? A gente vai ter que ser forte, vai ter que se impor. Mas não é aí que reside a autoridade. É na confiança que a criança desenvolve na gente nos momentos em que a coisa vai bem. Exatamente isso que você falou. Mas eu lembro exatamente dessa mesma situação. E, assim, eu tive mais filhos, passei muitas vergonhas, mas tive mais filhos, tenho uma tendência enorme a ser autoritária, essa é a minha luta materna. Mas o que eu percebo hoje? Eu parei de passar vergonha? Não, porque os meus filhos pequenos continuam sendo crianças. E o que acontece? A mudança está em perceber que a educação é um processo e que se ele ainda não tem maturidade para ter um determinado comportamento, para atender uma determinada exigência, ele está sendo treinado, a gente está num processo. Também vai muito de não querer ter uma expectativa realista do que aquela criança tem maturidade para me devolver, né, em termos de comportamento ou não. A criança às vezes está se comportando mal porque ela ainda está alheia a quais são as expectativas
as regras, as exigências, mas, de modo geral, é muito bom para qualquer um de nós acertar. Todo mundo ama acertar. Seja a criança pequena, seja a gente. E a criança ainda muito mais, ela fica muito feliz, ela tem uma, assim, uma autoestima muito, muito, né, grande, quando ela atende a nossa expectativa. Então, geralmente, essas situações que a coisa dá uma escorregada, seja uma escorregada pequena ou uma grande, é porque a gente não foi feliz em explicar qual era a expectativa, explicar qual era a regra, explicar o comportamento adequado. Ou então porque não houve tempo, ou porque a criança não está preparada para aquela circunstância ainda, né? Então, nesse sentido que a comunicação adequada e inteligente, né? Porque, quando a gente vê ali o resultado da pesquisa, o que, que ela nos mostra? Que é preciso exigência, né? Para também ter autoridade equilibrada. A exigência, que é a autoridade, e o afeto. Quando falta qualquer um desses dois elementos, vai ter um prejuízo para a personalidade da criança, para a vida adulta da criança. E eu achei assim muito interessante, porque realmente o que você colocou no texto do blog é perfeito. Assim, a gente vê isso intuitivamente. Mas tem um respaldo numa pesquisa, né, que acompanhou ao longo do tempo, um grupo tão grande de pessoas, né, dá um reforço, né, uma autoridade a mais para essa reflexão. E essas duas dimensões, né, do afeto e da exigência, da autoridade, a gente vê que a gente tem aspectos que a gente, do ser humano, a vontade e o sentimento, e que nenhum dos dois pode ser negligenciado. Se a gente não forma crianças obedientes, a gente provavelmente vai estar negligenciando a educação da vontade da criança, né? Se a gente pega muito firme, a gente está acabando com a iniciativa, a gente está enfraquecendo, criando um afastamento. A gente não tem, assim, o autoritarismo leva a criança não ter oportunidade de se apropriar dos critérios que a gente estabeleceu. Conforme ela vai ficando mais racional e mais madura, a gente tem a possibilidade de explicar, através do diálogo, né? Quais são os porquês que estão subjacentes ali, que estão dando sustentação para a nossa base de exigências, né? Daquelas regras. E aí ela tem a oportunidade de se apropriar daquelas regras. E daí ela vai viver aquilo, estando eu presente ou não. Se eu sou autoritária, me obedece ponto porque eu falei, talvez ela não faça essa reflexão. E eu não vou, na verdade, nunca ficar sabendo, porque fato é que liberdade humana, em algum momento, ela vai seguir com as próprias pernas, né? Então, permitir que a criança, quando ela é pequena, não adianta também querer fazer um discurso. Vou fazer aqui uma análise profunda dos meus valores, de por que você tem que usar o guardanapo. Não adianta, ela tem que ser treinada para se comportar bem à mesa ou qualquer outra coisa, né? A gente tem que lembrar, né, Manu, que assim, existem regras que a gente vai colocar durante a convivência com a criança e vai se tornar um hábito para ela, né? E às vezes a gente vai precisar exigir o cumprimento daquela regra, quem sabe às vezes até fora de casa, né? Mas vai ser lembrar um hábito que ela já tem, né? Ela teve um escorregão ali num hábito. Às vezes pode ser regras como você colocou, ela não tem maturidade ainda para entender o porquê daquilo, né? Assim, um exemplo, por exemplo, o meu filho semana que vem ele completa 5 anos. Ele sempre teve dificuldade de chegar na casa dos avós e cumprimentar bem os avós. Principalmente pedir bênção, sabe? Tudo certinho, assim. Sempre teve dificuldade, sempre. Mas eu sempre fui insistindo. E fui colocando os meios, né? Então, às vezes, antes de sair de casa, eu já comentava e falava, olha, nós estamos indo na casa da vovó e do vovô, vocês sabem que chegando lá, né? No carro, um pouco antes de chegar lá, lembrava de novo e chegava lá e ele não fazia. E ele não fazia. E, assim, com muita paciência, na verdade, vamos dizer, com paciência, não muita, porque algumas vezes eu realmente perdi a paciência, mas
Com paciência, fui esperando, na verdade, o tempo dele. E quando eu menos esperava, ele fez naturalmente. Num dia que eu não lembrei, num dia que eu não fui dando recomendação nem em casa, nem no carro, nem antes de chegar, e ele fez. E a partir daquele dia também foi acontecendo várias vezes. Claro, isso é um exemplo, né? Mas assim, é só para lembrar que às vezes a gente também tem que respeitar o tempo da criança. Porém, não ser negligentes, né? Não deixar de colocar as regras, de ser claro, sempre que tiver uma oportunidade de explicar concretamente como viver aquilo, né? Por que que a gente tem que fazer aquilo. Então, o colocar as regras digamos, uma educação natural que a gente vai fazendo, né? No dia a dia, conforme as coisas. E quanto mais tempo a gente consegue ter com os nossos filhos, mais a gente vai vendo oportunidades de explicando concretamente o porquê de cada coisa, né? E eles vão entendendo, né? Porque tá vivendo, vai compreendendo. E aí, assim, aí vai ter momentos que vai ter o deslize, que a gente vai conseguir só relembrar, né? E vai ser até diferente a nossa reação, e vai ter momentos que a gente vai ter que esperar, que não é o momento deles ainda, né? Não tem maturidade ainda para compreender, né? Então, isso eu acho que é uma das questões, tanto da nossa maturidade em crescer nisso, e da maturidade das crianças, né? E é uma prova que quanto mais tempo na convivência a gente vai conseguindo deixar mais claro para eles. Até porque as crianças estão absorvendo essas regras. Quanto mais claro isso ficar, melhor, né? Mas elas são inteligentes e às vezes vão absorvendo pela convivência, né? Se nós não estamos, toda lacuna educacional que a gente deixa vai ser preenchida. Se a criança não está comigo, ela está aprendendo as regras, né? Em outros contextos, em outras circunstâncias. Nesse sentido, a gente nunca pode se fazer de cega ou de não estar vendo de que qualquer escolha na educação dos meus filhos, eles estão acordados, eles estão sendo educados, né? Seja pelos nossos acertos ou pelos nossos erros. A gente está educando, ou os dos outros também. A pessoa que está com ele está ensinando as regras, está expondo as expectativas de modo verbal ou de modo não verbal, né? Fica mais fácil quando a gente consegue falar com o rosto e com as palavras na mesma sintonia, né? Que a gente aprove. Assim, às vezes a criança tá. A gente vai corrigir, mas acha tão engraçadinho que a gente ri, né? A criança acha que tá assim. Fica uma mensagem confusa, mas o que passa, grava mesmo é um sorrisinho de aprovação do mau comportamento. Ou vice-versa, né? Te quer elogiar, mas a cara sai ruim, e aí não pegam, né? Mas então, nesse sentido, até eu ia comentar que quando a gente fala de autoridade, às vezes dá aquela fisgada, assim, todas nós. O comportamento do nosso filho é um testemunho vivo de como que a gente está vivendo a autoridade ou não. Mas é nesse sentido que a maturidade é importante, porque o que eu tenho que avaliar, na verdade, é se eu estou atuando, se eu estou refletindo, se eu tenho um plano concreto, com intencionalidade, se eu tenho um como, quando, por quê, do modo como eu estou vivendo e procurando encarnar concretamente os princípios de autoridade que eu elegi, o modo como eu vou conduzir a situação para os meus filhos. Então, assim, a gente vê muitas estratégias, né? Nossa, é infinitas os livros, os estilos de como orientar os filhos nesse sentido. E às vezes o mais interessante é a gente criar realmente um repertório, não é procurar, porque é na interação da personalidade do meu filho, que é única, ou que talvez seja muito diferente da minha, com a minha, e cada filho vai ter uma interação diferente. Eu vou ter que criar uma estratégia particular, pessoal, para educar ele. Então, eu posso dizer assim, não, tal coisa não funciona. Pode ser que funcione com uma pessoa, né? Pode ser que não funcione com outra criança. Às vezes, a gente tem a impressão de que o autoritarismo funcionou. E muitas vezes, assim, para aquela situação específica, pontual, foi eficaz. Eu me comportei de modo, né, passando o limite da justiça, não foi justa a minha intervenção, mas eu obtive o resultado que eu queria. Sei lá, né? Se a criança tá
como nessa situação, não quer cumprimentar os avós, por exemplo, né? E se eu vou lá e falo, se você não cumprimentar, eu vou te dar uma surra, ou dar uma surra porque não cumprimentou. Pronto, vezes assim, é possível que ele vá cumprimentar, né? Ameaçado, ou então depois de levar uma palmada, vai lá e cumprimenta. Mas os efeitos disso talvez não sejam os ideais a longo prazo, né? Não que seja. O ponto que eu estava refletindo é assim: quando a gente pensa sobre autoridade, a questão não é dar palmada, não dar palmada. Quadro de estrela ou não quadro de estrela. Cantinho do castigo ou não cantinho do castigo. A questão é eu descobrir os comos na base de crescendo o meu repertório, avaliando quais são os meus critérios, quais são os meus objetivos, e os meus objetivos a longo prazo, né? Os meus objetivos formativos, não os objetivos a curto prazo, porque às vezes, assim, se comportou mal, vai lá dar um beliscão, a criança às vezes nem entende o que está acontecendo ali, né? Pode dizer que ela pare porque se assustou, mas eu estou conquistando o que de fato com isso? E muitas vezes é um afastamento, não um afastamento porque a autoridade afaste, mas porque a comunicação não foi eficaz, a criança vai se sentindo, perdendo a liberdade de conversar comigo, por medo. Infelizmente, essa característica é um dos efeitos do autoritarismo, né? É um medo. Assim, a gente vê muito hoje em dia, dentro dos pais não quererem ser autoritários, da perspectiva de não ser autoritário, às vezes o pai que quer ser amigo do filho e acaba deslizando para o meu filho, meu chapa, né? E acaba com isso perdendo um pouco a autoridade. Mas a amizade que é possível ser amigo dos filhos é sim. Mas não a amizade de igual para igual, a amizade de coleguinha, a amizade do meu chapa. A amizade que a gente tem que procurar com os filhos é uma amizade de outro nível. É uma amizade do idem nós, idem velho. É uma amizade de formar essa pessoa e que a gente consiga ter uma proximidade, um amor pelas mesmas coisas, conquistar os mesmos valores e não vai ser uma amizade de mesmo nível no sentido porque tem uma hierarquia, mas não é necessário que exista um afastamento. O São José Maria escreveu que pode-se harmonizar perfeitamente a autoridade paterna requerida pela própria educação com o sentimento de amizade, que exige colocar-se de alguma maneira no mesmo nível do filho. Os moços, mesmo os que parecem mais rebeldes, desejam sempre essa aproximação, essa fraternidade com os pais. Então, hoje em dia, com essa crise semântica em que as pessoas perderam muito, o que é a amizade? É o sentimento gostosinho? É o desfrutar um tempo bom? Não, ela está num nível muito acima disso. É um querer bem que transcende o prazer do momento. Está realmente em outro nível, né? Do modo nesta perspectiva, realmente, a gente pode querer ser amigo dos filhos sem se colocar. O meu filho pode me chamar de senhora. E ainda assim eu posso querer procurar conquistar essa proximidade que vai, assim, me derramar de amor no relacionamento, né? Não precisa ser impositivo ou opressor, não sei, palavra horrorosa, né? Mas não precisa ser mole, né? Não precisa ficar no sentimentalismo. A gente pode usar um pouco de diplomacia, usar uma comunicação inteligente e branca, né? Para lubrificar o relacionamento. Pode falar. Você me lembrou, Manu, um último encontro que a gente que estava a Silvia também, né? E eu comentei sobre uma palmada que eu tive que dar na Maria Elisa, né? Porque foi ali um ato corretivo nela, né? Dela ter mentido. E falei, né, para vocês do quanto me doeu isso, né? Foi muito difícil, né? Como é mais difícil a gente tomar um ato de correção,
não estando nervosa, né, estando sã, do que, né, no momento impulsivo, né? No momento impulsivo a gente gera muito mais consequências negativas, né? Mas quando nós estamos muito bem conscientes e a criança também, o quanto isso é difícil, né? E eu lembro quando a Silvia falou assim, imagina para Deus também, né? Quando ele tem que permitir um ato corretivo na nossa vida, né? Quanto ele também deve sofrer, né? E eu fiquei dias refletindo naquilo, né? E fiquei pensando nisso também, a gente pode refletir em questão da nossa autoridade, né? Em relação com os filhos. Nós podemos ter Exatamente. intimidade com Deus, né? Chamamos-o de Pai, mas Ele é o nosso Deus, né? É o nosso Criador, né? Nós temos uma hierarquia aí diferente, mas temos intimidade. E eu acho que nesse sentido também com os nossos filhos, né? Eles têm intimidade, eles têm confiança, eles sabem que nós seremos o porto seguro, né? Quando eles estiverem ali navegando, nós seremos o farol lá, né? Que é para onde eles olharem e verem lá a luz, sabe que lá está o farol, sabe que lá está o lugar seguro. Mas nós temos a intimidade, mas nós somos os pais, né? E isso a gente vai construindo, né? E vai construindo desde bebezinho, né? Tinha chegado uma pergunta de como conquistar na adolescência, né? Bom, eu não tenho essa experiência, né, como mãe, né? Toda vez que eu trabalhei com adolescentes, né, foi assim mais terceirizada a coisa, né? Mas o que eu observo é que não, nem tudo está perdido, né? Porém, na adolescência a gente já encontra muito mais a consequência da autoridade que a gente foi construindo, né? E desde bebezinho, porque quando bebezinho a gente vai colocando a parte do afeto, né? E conforme a criança vai crescendo e vai conquistando maturidade, a gente vai colocando a questão da autoridade, né? Vai colocando a firmeza. Pessoal, tá me ouvindo? Vamos ver aqui quem que está conectado.